Tivemos aí nas últimas horas situação envolvendo o Rodrigo Garro, Thiago Maia sendo especulado. Também vou te atualizar a respeito disso. Então, olha só. O Augusto Melo estava bem à vontade, estava solto e falando sobre tudo. E de cara, ele já anunciou um patrocínio. Já anunciou mais um patrocínio, além daquela receita do maior patrocínio da América Latina, a VaideBet, com 370 milhões de reais nos próximos 3 anos, aí um contrato de 3 anos com 10 milhões de reais por mês. Ele anuncia, num questionamento do Ronaldo Giovanelli, sobre o CT Joaquim Grava, dos naming rights do CT. De cara, ele não responde sobre o CT. Ele diz que vou aqui oferecer em primeira mão uma informação, assinei o contrato com uma empresa no valor de 240 milhões para vender as placas de publicidade do estádio. Ou seja, na Neoquímica Arena tem aquelas placas de publicidade que vão no rodapé, né, na parte inferior. Aquelas placas vão render ao Corinthians 240 milhões de reais nos próximos 5 anos. Uma renda de 48 milhões anuais. Gente, só para vocês terem uma ideia, o patrocínio Master do São Paulo Futebol Clube é 52 milhões. Inclusive, que dobrou depois de ter substituído pela antecessora. O São Paulo firmou agora, recentemente, um novo contrato Master da sua camisa, no valor de 52 milhões de reais anuais. Só em placas de publicidade do estádio, o Corinthians está fechando 48 milhões de reais por mês. Um contrato de 240 milhões, mais os 370 milhões do patrocinador Master. E segundo Augusto Melo, isso foi promessa dele, podem me cobrar, disse ele, nós traremos uma receita de 1 bi em menos de um mês. E aí a gente foi questionando, tá, mas qual é o valor do CT, por exemplo, dos naming rights que está para anunciar, ele não quis falar empresa, falou que tá tudo encaminhado. Ele falou, façam as contas. 370 do Master, 240 das placas, né, a empresa Brax, né, que viabiliza essa possibilidade. Bom, eu cheguei à conclusão de que os naming rights do CT vão render ao Corinthians quase R$500 milhão. Cerca de 500 milhões de reais para poder fazer essa conta que ele fez. Mas pode ser que existam outros patrocinadores. Mas ele mesmo falou, façam as contas. Ele prometeu 1 bi, já tem 500 e pouco. Vamos aguardar. Mas isso vai acontecer, não confirmou ainda, mas está negociando os naming rights do CT. Acrescendo receita, e é isso que vai fazer com que o Corinthians possa ir para o mercado mais tranquilo. A questão é, tem uma janela fechando no dia 31 deste mês de janeiro. Pode ser não, né? Provavelmente o Corinthians vai começar o Campeonato Paulista sem o seu elenco fechado, porque ele não conseguiu ainda trazer todos os nomes que ele quer. E ele fala que estão conversando com 3 nomes. Ele fala que tem um aqui do futebol brasileiro e 2 que são brasileiros e jogam lá fora. Então, assim, a gente está tentando descobrir, gente, mas ele não quis revelar, porque, enfim, pode atrapalhar a negociação. E ao mesmo tempo em que ele fala isso, um pouco antes ele disse que o Corinthians tirou um pouco o pé. Aí eu questionei ele, falei, peraí, você estabilizou a defesa, trouxe jogadores ali em que realmente Félix Torres, Gustavo Henrique, Palácios, agora o Mateuzinho, que ele confirmou no programa, coisa que a gente já sabia, mas ele vai lá e confirmou, está contratado, já está treinando no clube. E o Augusto Melo que também anunciou nesta entrevista que deu para Renata Fã que o Moscardo já foi vendido, que o Moscardo já é jogador do Paris Saint-Germain, já é jogador do PSG. Acabou, portanto, a novela Moscardo, Corinthians e Paris Saint-Germain. O Corinthians fechou o negócio e o Moscardo vai embora por 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Cadê o Moscardo? O torcedor teve pouquíssimo tempo para ver o Moscardo jogar bola no Corinthians, né? Essa que é a verdade. Mas, de qualquer maneira, ele está indo embora do Corinthians. O Corinthians acertou tudo que tinha de pendência em relação a essa venda com o PSG. O PSG aceitou comprar o jogador mesmo com a questão da contusão do jogador, né? Ele vai ter que passar por uma operação para fazer um enxerto no pé esquerdo
e ele tem um problema ósseo no pé esquerdo, vai ter que fazer um enxerto, mas o Moscardo vai para o PSG e o Corinthians vai receber mais de 20 milhões de euros por esta negociação. Vai receber mais de 100 milhões de reais por esta negociação. Também é dinheiro importante que entra nos cofres do Corinthians. Augusto Melo também anunciou que Mateuzinho já é jogador do Corinthians. O lateral direito, Matheus França, quer ser chamado agora de Matheus França. O Matheus França, se ele quer ser chamado de Matheus França, vamos então chamá-lo de Matheus França. Cadê o Matheus França? O Matheus França, jogador do Flamengo, ex-jogador do Flamengo, agora jogador do Corinthians. Vem para o Corinthians, já está treinando no CT do Parque Ecológico e deve fazer os exames médicos, está fazendo os exames médicos e deve ser anunciado, apresentado nos próximos dias como reforço do Corinthians. Aliás, o Mateuzinho, né, o Matheus França, que foi muito elogiado pelo técnico Tite. O técnico Tite, técnico do Flamengo, elogiou bastante o Matheus França, jogador que tem condições de chegar no Corinthians e ser o titular do Corinthians brigando pela posição com o Fagner.